Olá, começa agora mais um programa da OAB Nacional. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O programa especial de hoje vai falar sobre meio ambiente. O último dia 5 de junho foi marcado pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas será que temos o que comemorar? O Brasil tem uma das maiores riquezas do planeta, mas não cuida dela como deveria. Ano após ano, nossas florestas são devastadas. Somente na Amazônia, o desmatamento cresceu 30% entre 2019 e 2020. As queimadas aumentaram 86% em todo o país. Mas a maior ameaça é o desmonte das políticas ambientais. Um sinal verde para uma degradação ainda maior. Defender e preservar o meio ambiente é dever de todos, não apenas para nós, mas principalmente para quem vem depois. OAB, em defesa da legalidade das políticas ambientais. Em 2019 foi marcado pelo aparecimento de manchas de óleo na costa brasileira no fim do ano. E tudo indica que 2020 será marcado pelo aumento de queimadas e desmatamento, além da crise sanitária que assola o mundo. Marina Gadelha, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, ainda explica a relação da pandemia com o direito ambiental. Vamos ver. O mês de junho é dedicado ao meio ambiente. Isto porque o dia 5 de junho marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. Só que neste ano de 2020, nós estamos bem no meio de uma pandemia. Na verdade, na maior pandemia dos últimos 100 anos, que já dizimou mais de 400 mil vidas em todo o mundo. Infelizmente, esta pandemia está intimamente relacionada com a forma como nós estamos lidando com o meio ambiente. De fato, esse novo coronavírus é um vírus que se hospeda em animais silvestres, muito provavelmente em morcegos. Então, houve, na realidade, um salto dos morcegos para os seres humanos. E esse salto é que precisa ser esclarecido. Mas o fato é que ou resulta da invasão pelos seres humanos do hábitat desses animais silvestres, e, consequentemente, da contaminação dos seres humanos por saliva, por fezes ou por urina de morcegos, ou este salto se deu utilizando um outro animal entre os morcegos e os seres humanos, como o pangolim, por exemplo, é o que se cogita. Isso porque as primeiras pessoas contaminadas com o novo coronavírus foram identificadas em Wuhan, na China, e frequentavam ou trabalhavam um mercado em que se vendiam animais silvestres. Esses animais silvestres são muito valorizados na China por razões culturais ou religiosas e entende-se que eles devem ser consumidos logo que abatidos, daí porque eles são vendidos vivos ou recentemente abatidos nesses mercados. A pandemia também tem gerado outros efeitos no meio ambiente. Por outro lado, nós já vimos a redução da emissão dos gases causadores do efeito estufa, que, considerando a redução das viagens, a redução dos deslocamentos, a paralisação das atividades industriais, vai ficar no ano de 2020 numa média de 5 a 7% em todo o mundo. Tendo atingido no auge do isolamento picos de redução de 17%. Nós também já vimos imagens das águas dos canais de Veneza, na Itália, que se tornaram mais cristalinas, mais limpas, de tartarugas nadando na Baía de Guanabara, de capivaras no Recife. Então, poderíamos imaginar que essa pandemia está sendo positiva para o meio ambiente? Lógico que não. E muitas pessoas estavam encarando dessa forma, como se a pandemia estivesse sendo positiva. Mas a presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental explica o porquê. Primeiro, porque não existe nada de positivo na morte de tantas pessoas, no adoecimento de milhões de pessoas. Segundo, porque o que está acontecendo agora
é exatamente aquilo que os cientistas há 30, 40 anos tentaram evitar, alertando para a forma com que nós estamos tratando o meio ambiente. Essa pandemia, então, é o resultado dessa forma inapropriada de lidarmos com o meio ambiente. Nós invadimos o hábitat dos animais silvestres, nós começamos a consumir, a capturar, abater e consumir animais silvestres sem qualquer tipo de análise, sem qualquer tipo de cuidado. Nós estamos reduzindo a nossa biodiversidade e a cadeia alimentar está sofrendo alterações que resultam exatamente na proliferação da população de alguns animais e na redução de outras populações. Exatamente esse desequilíbrio motiva, causa também, dentre outros problemas, a proliferação desses vírus, de bactérias, enfim, essa contaminação generalizada, que era exatamente o que se tentava evitar. Mas temos sim que aprender com o momento que vivemos, para que ele não se repita e para que possamos sair dessa juntos. É verdade que nós, por outro lado, e é esse o caminho que devemos seguir, já vimos que é possível viver com menos, ou seja, que nós podemos consumir menos, que é possível reduzir os deslocamentos. Nós estamos trabalhando em casa, nós estamos conseguindo fazer reuniões sem precisar ir até o escritório, ir até o espaço comercial, sem necessidade de viagens aéreas ou terrestres. Então, tudo isso são aprendizados, são conquistas que nós podemos sim levar para aquilo que já se convencionou chamar de novo normal. Nós precisamos aproveitar este momento não para passar uma boiada, mas para aprendermos uma nova forma de lidar com o meio ambiente, inclusive com o meio ambiente urbano, isso é muito importante que se toque, o novo meio ambiente do trabalho que agora chegou às nossas casas, para que nesse novo normal não exista espaço, não exista oportunidade para outras pandemias como essa, porque talvez a humanidade não suporte um novo caso como este que nós estamos enfrentando nesse momento. No próximo bloco, este programa sobre meio ambiente continua. Vamos ter aulas breves com os presidentes de comissões de todo o país sobre os mais variados assuntos relacionados ao tema. Não saia daí. Para mim foi. Estamos de volta com este programa que aborda o meio ambiente. Neste programa vamos falar sobre diversos assuntos. Presidentes de comissões seccionais do tema enviaram vídeos para a nossa equipe para que todos nós fôssemos conscientizados sobre a importância do meio ambiente, da água, das florestas e muito mais. Vamos começar diretamente da OAB Espírito Santo. Saiba mais sobre áreas protegidas. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente e reportando ao Dia Mundial da Biodiversidade, celebrado no último dia 22 de maio, gostaria de fazer uma fala em defesa das nossas áreas protegidas, esse tão importante instrumento de gestão pública ambiental. Não à toa, a Organização das Nações Unidas, a ONU, elegeu a temática Conservação e Restauração de Ecossistemas como tema da década 2021-2030. Que por meio dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17, suas inúmeras metas e indicadores, tem contribuído para o aprimoramento dessa ferramenta de gestão ambiental em todo o globo terrestre. Assim, sempre guiados pelos princípios e missões constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, com destaque para a defesa da Constituição, democracia, direitos humanos e justiça social, gostaria de conclamar a todos os brasileiros para que juntos possamos combater qualquer retrocesso na política pública ambiental voltada para as áreas protegidas, para que juntos possamos contribuir para uma mudança comportamental em todos nós brasileiros
em prol das áreas protegidas e, consequentemente, em prol do meio ambiente ecologicamente equilibrado e do tão buscado desenvolvimento sustentável. Da OAB Paraná, recebemos um vídeo sobre agrotóxicos e legislação brasileira. A nossa Constituição Federal, que no artigo 187 prevê a Política Nacional Agrícola e elenca aí alguns parâmetros, algumas diretrizes que devem ser consideradas quando a gente fala em políticas públicas voltadas para a agricultura brasileira. Contudo, esse dispositivo, ele possui uma lacuna, porque dentre essas diretrizes e esses parâmetros não há preocupação direta no texto constitucional com a preservação do meio ambiente. Em contrapartida, a gente sabe que a nossa Constituição Federal ela deve ser lida e interpretada de uma forma sistêmica, ou seja, o artigo 187 deve ser lido e interpretado em conjunto com o artigo 225 da Constituição Federal, que trata do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Outro direito que eu gostaria de falar e deve ser relacionado com as questões dos agrotóxicos é o direito à alimentação. Esse direito ele foi inserido no texto constitucional por emenda no ano de 2010 e hoje a gente o encontra no rol dos direitos sociais do artigo 6º, ou seja, desde 2010 é reconhecido constitucionalmente o direito à alimentação como direito fundamental. Indo agora para as normas infraconstitucionais, a gente tem a Lei 11.343 de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa lei é de extrema importância que seja lida e trabalhada em conjunto com a temática dos agrotóxicos, especialmente porque ela traz alguns conceitos importantes, como o que vem a ser a alimentação adequada e o que vem a ser a segurança alimentar. Eu peço licença para ler o texto da lei, quando traz o conceito da segurança alimentar e nutricional e consta: segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Ou seja, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente não está falando de uma produção agrícola voltada à alimentação humana tão somente no viés quantitativo, mas também que sejam alimentos de qualidade, que promovam a saúde humana e que sejam ambiental, cultural, social e economicamente sustentáveis. Saindo um pouco do ordenamento jurídico brasileiro, eu gostaria de mencionar também a Agenda 2030, que é a agenda consolidada pela Organização das Nações Unidas. Essa agenda ela possui 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os chamados ODS. Dentre esses 17 ODS, a gente possui o ODS número 2, que fala da fome zero e da agricultura sustentável. Esse ODS, ele vai mais ou menos na mesma linha do que o nosso ordenamento jurídico brasileiro prevê, ou seja, que a fome zero seja pensada numa produção de alimentos não apenas de forma quantitativa, mas também qualitativa, que nós tenhamos alimentos de qualidade, que promovam saúde, que estejam em equilíbrio com o famoso tripé do desenvolvimento sustentável. Urbanização crescente e meio ambiente também foi abordado. Acompanhem comigo. Cidades não são feitas de edificações ou tecnologias, mas por pessoas com necessidades simples e fundamentais: acesso ao mercado de trabalho, de serviços e produtos, mobilidade, moradia adequada, saneamento. Isso é cidade. Cidades não observam leis rigorosas de uso e ocupação do solo. A cidade ordenada é uma ilusão. Quanto mais exigente é a regra de construção numa dada região central da cidade, mais cara se torna a ocupação regular e, consequentemente, uma cidade infralegal vai se formando no entorno e paralelamente à cidade legal, muitas vezes num ritmo muito maior que a cidade oficial. O fenômeno da favelização e demais ocupações irregulares contribuem significativamente para o espraiamento da cidade. Com residências espraiadas, o custo unitário da infraestrutura fica alto demais.
saneamento, via pública, iluminação pública, transporte de massa, áreas verdes, tudo isso vai ficando caro em termos per capita, inviabilizando ou comprometendo sua execução adequada, para além de constituir um fator determinante no problema de mobilidade urbana. É um fato mundial a urbanização crescente, seja porque está ocorrendo um aumento da população na área urbana e a consequente expansão do zoneamento urbano em direção à área rural, seja pelo êxodo rural, notadamente marcado pela produção agrária mecanizada. Diante da ocupação inadequada, junto com a urbanização crescente, alguns problemas se apresentam. E, não obstante, podemos ter aspectos ambientais positivos também. É de se salientar que, quando tratamos de cidade, tem-se o chamado meio ambiente artificial, regrado por um diploma próprio, que é o Estatuto da Cidade. E a função social do solo urbano é propiciar moradia adequada e acessos ao mercado de trabalho, produtos e serviços. Do ponto de vista ambiental, a urbanização crescente, notadamente no Brasil, tem trazido algumas consequências, entre as quais convém citar. A primeira é o deflorestamento de remanescentes florestais, para dar lugar a edificações e equipamentos urbanos. Você sabe o que são as unidades de conservação? Vamos aprender mais sobre o tema. A Constituição, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, traz algumas das formas de tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. E uma delas que está disposto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, é se instituir espaços territoriais e os seus componentes a serem protegidos. A Lei 9.985 de 2000, ela regulamenta esses espaços e denomina-os de unidade de conservação. Essas unidades de conservação, que são espaços, protegidos com o fim de proteger recursos ambientais, e aí envolve fauna, flora, solo, a biodiversidade como um todo, eles podem ser de proteção integral e podem ser de uso sustentável. Ocorre que existe um recurso para a manutenção dessas unidades de conservação, especialmente a de proteção integral. Está lá no artigo 36, que é o recurso da compensação ambiental oriundo de empreendimentos de significativo impacto, que estão obrigados a apoiar a implantação ou a manutenção desse tipo de unidade de conservação. Então, não tem por que se questionar que, para se proteger, para se permanecer com essas unidades, há um dispendioso gasto, Porque, assim, são poucas as formas que você tem de tornar efetiva essa proteção. Então, não justifica a desafetação, até porque ela somente pode ser feita pelo Poder Legislativo, e aí, ainda que a unidade de conservação tenha sido criada por um decreto presidencial ou um decreto municipal ou estadual, as suas modificações, tanto de área como de tipo, só pode ser feito pelo Poder Legislativo. O aquecimento global tem sido pauta há muitos anos. Entenda comigo como você também pode fazer sua parte sobre o assunto. No final do ano passado, em novembro, um grupo de 11 mil cientistas de 253 países editou um paper falando que já são inequívocos os sinais do aquecimento global e das consequências disso para o nosso planeta. E como é que a gente entende e como é que a gente percebe esse aquecimento global? A gente já está percebendo pelo derretimento das geleiras, pelo aumento do nível dos oceanos, pelas mudanças climáticas, pelos desastres climáticos, os incêndios que aconteceram no ano passado, tanto na Califórnia quanto na Austrália, as secas. Mesmo aqui em São Paulo, onde eu moro, a gente teve uma enchente, um episódio bastante sério no começo desse ano. E a gente pode imaginar até que isso está distante, que isso só vai acontecer com os nossos filhos e netos.
Engano, isso está acontecendo agora. E agora que nós estamos aqui, nas nossas casas, gravando no meio de uma pandemia, que é uma crise sanitária, todos nós entendemos o que é uma curva exponencial. O que a gente aprendeu com isso? A gente aprendeu que é uma curva que começa muito suave no começo, mas que quando ela começa a crescer, ela cresce com uma velocidade assustadora e aí a gente se arrepende de não ter agido no início, quando o crescimento ainda era pequeno, quando ele era quase imperceptível, quando as pessoas não acreditavam que podia ser tão grave assim. Então eu estou aqui hoje para falar para vocês o seguinte: vamos agir agora. E o que eu espero de vocês? Em primeiro lugar, todo mundo tem que tomar consciência da nossa responsabilidade sobre o aquecimento global. Não é uma responsabilidade só dos nossos líderes, das empresas, das corporações. É uma obrigação de cada um de nós, porque todos nós contribuímos para a crise do clima. A gente pode, inclusive, consultar no site do INPE, eles têm uma calculadora, calcule sua pegada, calculesuapegada.com.br, e você pode aproveitar que está em casa e fazer o teste junto com a sua família, com seus filhos, e ver qual é a pegada ecológica de vocês e como é que vocês podem diminuir. Diminuir como? Reduzindo a geração de lixo, reciclando o lixo, optando por caminhadas a pé, quando a gente pode dispensar o carro. E se tiver que ir de carro, use combustíveis que não são de fontes fósseis, né? Procure um combustível mais limpo. A gente pode fazer um monte de coisas, a gente pode mudar os nossos hábitos de consumo, a gente pode comprar dos produtores que estão mais perto da nossa casa, evitando o impacto das nossas compras sobre o mundo. A gente pode fazer muito, mas a gente tem que fazer isso juntos. A água é fonte da vida. Nós dependemos dela para sobreviver. Ela é provavelmente o único recurso natural que se relaciona com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos de todos os povos. É indispensável frisar a importância de sua preservação. Ao longo dos últimos anos, desde 1981, quando foi aprovada e sancionada a Lei 6938, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, todos os governos, independente da sua filiação partidária, andaram no trilho dessas duas grandes conquistas. A Política Nacional, com todos os seus instrumentos, especialmente de controle, de fiscalização, de licenciamento, e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, tá certo, com os seus órgãos para o exercício do poder de polícia ambiental. O que aconteceu e o que vem acontecendo no último ano e meio é um ataque frontal à Lei 6938. É um ataque frontal à Constituição Cidadã, que mais do que a Constituição Cidadã é uma Constituição ambientalista, que trouxe o direito e o dever fundamental do meio ambiente no seu artigo 225. Portanto, o desmonte dos órgãos públicos, o IBAMA e o ICMBio, tá certo? A forma como foi feita o ataque ao CONAMA, que perdeu a participação popular, e a série de medidas que são tomadas para impedir a fiscalização, para desguarnecer as nossas unidades de conservação, fazem com que o Brasil, infelizmente, tenha se tornado um grande vilão ambiental. É preciso restaurar a situação anterior, é preciso afirmar a defesa do meio ambiente, é preciso defender fortemente o nosso direito ambiental, a nossa Constituição de 88, a Lei 6938/81 e principalmente todo esse corpo jurídico, esse corpo técnico que se formou ao longo dos últimos quase 40 anos e que são um patrimônio da sociedade brasileira. É por isso que nós estamos aqui para dizer: se o Dia do Meio Ambiente não é para se comemorar como uma grande vitória, é fundamentalmente um dia de luta. E por fim, vamos tratar sobre o desmatamento. A destruição da floresta amazônica chegou a um nível estarrecedor. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, mais de 10 mil quilômetros quadrados foram desmatados. É preciso fazer algo sobre o tema, urgentemente. Estamos diante de um cenário que favorece ações de reflexão e de garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Pois bem, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre janeiro a abril de 2020,
houve um crescimento de 61% de desmatamento na Amazônia Legal, e isso relacionado ao mesmo período do ano de 2019. Ou seja, o território brasileiro, que já enfrenta significativos prejuízos em razão da pandemia, que também é um problema mundial, está enfrentando um outro cujos olhos não estão voltados. Enquanto toda a população volta seus olhos para o problema da pandemia do Covid-19, uma outra situação se implanta de forma avassaladora na Amazônia Legal, que é o aumento do desmatamento. O aumento do desmatamento, ele traz prejuízos a todos os recursos naturais, aos nossos recursos hídricos, à nossa fauna, às nossas florestas e a toda a humanidade. A Amazônia é o nosso bem comum, o nosso futuro comum, e nós precisamos cuidar dela, agir e de modo eficaz. Enquanto o sistema de saúde já está colapsado em razão dos avanços da pandemia do Covid-19, tudo que nós não precisamos ter nesse momento é uma sobreposição de aumento de desmatamento através de queimadas que causam doenças respiratórias e mais os prejuízos trazidos pela Covid-19. É hora da sociedade se unir e reagir contra esse desmatamento ilimitado. Independentemente das políticas governamentais, a sociedade e a OAB está de braços dados com ela para poder enfrentar esse problema. Nós precisamos fazer a nossa parte. A Constituição Federal garante o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas esse meio ambiente ecologicamente equilibrado precisa unir forças com o poder público e toda a sociedade. O desmatamento também é um problema nosso, acarreta prejuízos nossos. E a história mundial está mostrando que pensar em desenvolvimento econômico sem equilíbrio com a preservação do meio ambiente só nos traz prejuízos à vida em sociedade. Prejuízos à saúde, prejuízos à nossa educação e prejuízo também às nossas finanças. Obrigado por assistir conosco este programa. Neste momento é importante que você cuide-se daqueles que você ama e também do meio ambiente. Faça sua parte. A OAB vai continuar sua campanha pela saúde e bem-estar de todos os brasileiros e brasileiras. Para acompanhar tudo o que estamos fazendo, é só seguir a gente nas redes sociais e reveja este e outros programas no nosso canal do YouTube. Tchau e até mais!